Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. No Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eu estou pedindo, se for possível, que você aumente um pouquinho o seu som, está um pouquinho distante. E uma outra coisa eu pedi ao Luiz, porque o programa da semana passada foi cancelado, é que nós fizéssemos o programa da semana passada, que é sobre as duas meninas irmãs, a bonita e a não bonita, Lia e Raquel. Pronto, vamos lá então, ué. Estamos aqui já com conteúdo, né, da semana passada para a gente poder fazer. O senhor tá conseguindo me escutar agora, não tá? Tá legal aí? Agora sim, agora melhorou, sim. Pronto, beleza. Então estamos aqui 100%, agora 10 horas e 14 minutos no horário de Brasília. Antes da gente já tocar o barco aqui, pastorzão, deixa eu só registrar aqui a presença do Uriel, que está lá em Itaperuá, na Bahia, acompanhando a gente. Um abraço, Uriel, obrigado pela sua companhia. A irmã Maria também de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E o pastor José Maria, que está ouvindo a gente, deixa eu ver onde, lá de Alto da Ressurreição, PIB de Alto da Ressurreição, tá aqui, ó, bom dia, pastor Nayan, que tem nos alegrado aí todas as manhãs, em substituição do nosso impoluto pastor Welber Costa. Mande um abraço para todos os ouvintes da Missionária 316 do Piauí e Maranhão, e não esqueça, mande um abraço para todos os irmãos da PIB em Alto da Ressurreição. Pronto, pastor José Maria, sempre acompanhando a nossa programação. Ele sempre encontra uns adjetivos interessantes aqui, pastor Pedro Moura. Você viu que colocou nosso impoluto pastor Welber. O senhor que é um cara culto, deve saber o que é impoluto, ou não sabe também? Eu não sei não, tá? Claro. Eu não sei não. Maravilha, né? Impoluto, ele é uma pessoa que não tem nenhuma mancha, nenhuma falha, nada que descaracterize a moral e o caráter dele. É impoluto, né? Sim, show de bola. Muito bom isso aqui. Maravilha. Pastorzão, você está em Salvador, não? Está em Salvador, não é isso? Estou em Salvador, sim. Muito quente por aí hoje, não? Bem quente. Bem quente. Aqui o tempo está assim, nublado, mas o calor está daquele forte. jeito. Salvador, esse período assim, é muito quente, mas daqui a pouco chove. Imagina. E aí fica daqui a pouco você sai seco, volta molhado. Maravilha. E o nosso Bahia, pastor? Pois é, eu pensei que você não ia falar nisso, rapaz. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você está me controlando aqui para não falar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se houve uma partida que o Bahia não merecia perder, foi aquela partida contra o Palmeiras. Além do mais, aquela falta ali arranjada no finalzinho do jogo e o gol anulado do Bahia. O pior jogador da partida pelo Bahia foi o que anulou o gol, porque ele estava impedido. Um golaço. Tá vendo aí? É isso mesmo. Ele continua ainda entre os 8. Então, o que ele não espera ser campeão brasileiro, mas ele quer disputar a Libertadores. E eu tenho a impressão que vai conseguir. Entrar naquela fase ali, não na de grupos, né? Mas aí aquela fase da pré-Libertadores, acho que dá para entrar sim. Porque parece que vai virar 9 agora, entendeu? Porque tem a questão da Copa do Brasil aí, tem a questão da vaga da Copa do Brasil, da vaga da Libertadores também, né? Que pode ficar aí com Botafogo ou Atlético, então pode abrir mais vagas.
Pode abrir mais vaga. Ontem meu filho ligou para mim, já passava, já ia dar 1 hora da manhã, lá de Louisville, no Kentucky. Oi, pai, tudo bem, meu filho? Aí ele disse: Ih, pai, seu Bahia não está bem, não. Eu tenho um filho flamenguista e o outro vascaíno. Eita! Faz parte. Isso é que é bom, isso é que é bom. Show de bola. Bom, 10 horas e 18 minutos aqui na nossa rede 316, 10 e 18. Pastorzão, então a gente vai para as perguntas aí da semana passada. No caso, seria da semana retrasada. É isso mesmo? Que a semana É passada o a assunto, gente vai fazer. inclusive, não é? O Uhum, assunto que está aparecendo aqui na tela é hermenêutica, linguagem especial. Mas o assunto é Lia e Raquel, o conceito divino de beleza. isso, isso. Vamos lá então. Vou trazer as perguntas anteriores, que aí Sim, o assunto de hoje, né, seria o da semana passada. As questões de hoje a gente traz daqui a pouquinho, beleza? perfeitamente. Agora você vai fazer as perguntas do programa anterior, não é isso? Programa anterior, exatamente, exatamente. Perfeitamente. Vamos lá então, meu povo. O pastor Pedro Moura já está preparado, desvendando textos difíceis da Bíblia já no ar, agora com as questões do programa anterior. Pastor, as questões são essas aqui, ó. A primeira é: Pastor Pedro, por favor, explique a origem e o significado da palavra tanatofobia. É isso mesmo, né? Ah, Tanatofobia. Nayan, você Sim, não gostaria de ir fazendo cada pergunta e eu respondendo? do jeito que o senhor Como é que você preferir. prefere? Não, para Hein? mim tá tudo ótimo. Se for assim, não tem problema. O senhor já quer responder essa primeira então? Posso sim. Por favor. Fique à vontade. Tanatofobia. Veja bem, essa pergunta já veio uma vez, mas sempre tem a pessoa diz, cheguei atrasada e não peguei e queria, etc. Mas é bem importante a ideia, tanatofobia. É uma palavra grega transliterada para o português, né? Composta de Thanatos, a, a Thanatos é a morte, e Phobos. Phobos é horror, não é pavor. Então, a tanatofobia significa o horror, o pavor, o medo extremado que uma pessoa tem da morte. Eu estava ouvindo ontem o doutor Egnaldo Pinheiro explicando a diferença entre medo e fobia. Muito interessante. É uma bênção esse psicólogo que nos ajuda muito nessas questões técnicas. Seria bom que os ouvintes acessassem o site e fizessem uma busca do programa de ontem. Então, uma das coisas que ele disse é que a fobia congela a pessoa. Agora, o medo é diferente, porque muitas vezes o medo é um aliado. O medo é uma espécie de defesa, um recurso de defesa. Por exemplo, por que quando você desce uma escada íngreme, você segura o corrimão? Você vai descendo segurando o corrimão, porque você não quer cair. Você não quer virar uma jaca e sair embolando a ladeira abaixo, escada abaixo. Isso é um recurso, não é? Por que você freia antes da curva? Você está andando numa estrada, você vai a 80 por aí, mas você tem uma curva, tem uma placa dizendo que ali aquela curva é uma curva fechada, você não entra com 80 naquela curva. Você freia.
Antes da curva é melhor avisar, porque frear dentro da curva é complicado. Freia antes da curva e depois vai. Aqueles que têm o câmbio manual, reduz, se puder. O carro automático, ele mesmo reduz quando você pisa no freio. Então, você pisa no freio porque você não quer capotar. Então, o medo aí tornou-se um aliado. Agora, medo da morte é um medo natural. Ah, ah, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Esse versículo dá medo. Eu tenho um primo que mora ainda, morava num local separado de Salvador, depois da praia de Itapuã. E onde o ônibus parava até a casa dele, ele tinha que dar uma caminhada aí, uns 200 metros. E ele um dia chegou muito tarde da noite, saltou do ônibus, e quando ele começou a andar, ele lembrou desse versículo. Louco esta noite. Ele correu até dentro de casa, com medo da morte. Medo da morte. Agora, a fobia é outra coisa. Gente, por exemplo, que não pode ver um enterro, que se desespera, né? Gente que fica paralisada, que atravessa a rua. Eu ouvi uma pessoa dizer que quando precisa passar em frente a um cemitério, antes do cemitério ela atravessa a rua, atravessa para o outro lado. E só depois que passa a área do cemitério é que ela volta para o lado que ela estava indo. Aí eu disse assim, aqui em Salvador não dá certo, porque o cemitério do Campo Santo, se você atravessar a rua, você está de frente para o cemitério judaico. Então é cemitério de qualquer lado, a pessoa tem que pular, ou então ir pelo meio da rua, né? Que é sujeito a ir morar no cemitério por ser atropelado, né? E eu fiquei pensando também naquele cemitério de Inhaúma. Você conhece o Rio de Janeiro? Não, não, quase nada. É. O cemitério de Inhaúma é um dos maiores cemitérios do Rio de Janeiro. É lá no subúrbio chamado Inhaúma. Ele tem um paredão interminável. Então, o outro lado da rua não tem nada. Então, a pessoa ou vai pelo meio da rua ou vai pelo paredão do cemitério de Inhaúma. Isso é fobia, né? Gente que não consegue acompanhar um cortejo fúnebre. A pessoa falou aqui nesse programa: eu vou a um sepultamento, mas eu só fico no lugar do velório. Eu não saio daquela área. Acompanhar um cortejo fúnebre pelas ruas do Campo Santo, jamais. E eu falei que a gente era criança e comia pitanga no cemitério. Ele disse: comer pitanga nem que eu esteja morto à fome. Então, isso é fobia. E isso paralisa a pessoa. Então, uma pessoa paralisada pelo horror da morte. Isso é tanatofobia. Perfeito. Segunda pergunta, pastor Pedro Moura, diz o seguinte: eu penso, pastor, que o Senhor minimizou ou, quem sabe, relativizou um pouco o medo que as pessoas têm de cemitério. E o Senhor não falou sobre o seu medo desse lugar. Lhe ofendo com essa questão? Não, não me ofende, não. Em hipótese alguma. Qualquer, eu estou sempre repetindo, qualquer questão trazida ao nosso programa, ela é selecionada pela equipe, ela é encaminhada, mas todas são importantes. Nós garantimos ao ouvinte que ela vai ser respondida. Nem sempre pode ser de imediato, porque a lista é grande.
das pessoas, e quanto maior a audiência, maior questões chovendo no e-mail, no WhatsApp, e às vezes perguntas que vão diretamente para vocês, para o Luiz, para o Elber, e que ele manda para mim. E agora tem o chat também, em que as pessoas fazem suas perguntas e nós incluímos as perguntas do, do chat. Ok, mas a medo, eu, eu não nutro medo de cemitério. Na verdade, claro que é melhor passear na orla de Salvador do que passear no cemitério, né? Eu não vou a cemitérios como opção de lazer. Eu vou a um cemitério por solidariedade cristã, não é? E como pastor, eu estou sempre falando em cemitérios, né? Quando morre algum crente. Outro dia eu estava em um cemitério e um casal falando sobre falando da família e aos circunstantes, um crente que havia morrido. E um casal veio lá naquele velório e me pediu para eu falar aos familiares e amigos, porque o líder religioso deles não havia chegado ainda e o horário já estava se esgotando, estava avançado para o sepultamento. Então, fui lá falar, não é? Levar uma palavra de consolo, uma palavra de Deus. Faz algum tempo, eu recebi uma ligação telefônica de um amigo que me perguntou se eu poderia correr. Olha a expressão dele. Pastor, o senhor pode correr para o cemitério aqui agora? Porque não havia quem falasse. Olha que coisa desgastante que veio para mim, porque não há uma pessoa para falar no sepultamento de uma menina de 7 anos que havia morrido de câncer. Aquilo, eu digo, mas meu Deus, não teria uma outra pessoa para fazer isso, né? Nayan, você acredite, a menina não parecia que estava morta. Que menina linda! A menina tinha os cabelos louros até quase no meio da cintura, e aqueles cabelos lindos, a mãe colocou assim. Aquilo me comoveu muito, me abalou muito, e eu sentia a dor. Olha, Nayan, eles dois, o pai e a mãe, seguravam o meu braço, eles seguravam o meu braço com força. Parecia que dava alguma esperança a eles segurar o meu braço. E eu saí dali assim decepcionado comigo. Eu não sabia o que eu falei. Meu Deus do céu, como é que eu de repente veio um casal atrás de mim e quando eu estava entrando no carro eles disseram assim: Pastor Moura, nós nunca ouvimos nada igual àquilo que o senhor falou hoje, ali no sepultamento da nossa, acho que era sobrinha deles, alguma coisa assim. Aí eu me convenci. Isso. Foi o Espírito de Deus quem falou. Foi ele que colocou aquelas palavras na minha boca, porque elas não fizeram sentido para mim, mas fizeram o maior sentido para eles, não é? E queriam saber onde é a minha igreja, onde é que eu pregava, coisas dessa natureza. E essa hora, pode ter certeza, você não tem nada para falar. Dizer o que a uma mãe que perdeu uma filhinha de 7 anos? Se console, não chore, deixa ela chegar. Quanto ela precisar. Uma vez eu fui à casa de uma senhora que perdeu um filho médico. Ele era dono de um hospital, muito rico, muito bonito. E ele se envolveu lá, eu não quero entrar no mérito,
e o marido contratou um cangaceiro e o cangaceiro matou aquele médico. Era uma família de médicos. Então, esses médicos, até a cunhada era médica, esses médicos caíram dentro da UTI. Estava numa cidade do interior, talvez por isso que a coisa. Esses médicos correram para lá, ficaram em cima dele 24 horas por dia, mas ele não resistiu, morreu. Pois bem, eu fui visitar a mãe desse homem. Uma mulher muito católica, a casa cheia de velas acesas, pela fé, que eu respeito a crença dela, etc. Então, eu não fui lá para falar da fé, eu fui para levar uma palavra de Deus para ela. Sabe o que ela me disse, Nayan? Ela disse assim: Pedro, eu estou recebendo muitas visitas, mas eu estou exausta. Sabe por quê, Pedro? Porque as pessoas vêm para aqui para me consolar. As pessoas vêm para aqui para pedir para eu não chorar. As pessoas vêm para aqui para pedir para eu perdoar aquele criminoso. Então, eu não quero fazer nada disso. Eu não quero me consolar. Eu quero chorar. Eu não quero perdoar aquele homem. Se eu pudesse, eu ia até o inferno para matar ele. Ela falou isso tudo. E a gente tem que ouvir essas coisas. Porque, na verdade, quem está falando é a dor dela. É a dor. É como aquela história da moça que perdeu um filhinho de 8 anos e ela ficava dizendo: para que é o que ele está fazendo aqui embaixo da mesa? Sai daqui, fulaninho, etc. Então, o que eu disse a ela foi: fulaninho não está aqui. Aqui quem está é a sua dor. Você não está conseguindo com a sua dor. O seu filhinho já não está mais entre nós. E essa saudade é uma saudade. Então, a ideia daquela mulher é, é. Não, como Raquel, não é? Como diz lá no livro do profeta Jeremias, um grande pranto em Ramá. É Raquel, que perdeu os seus filhos e não quer ser consolada, não é? Não quer ser consolada, se conforte, se console. Isso não. Então, irmãos, eu não vou a um cemitério por lazer, mas por um dever de solidariedade. Embora o cemitério do Campo Santo, aqui em Salvador, que é o mais antigo do Brasil, é um cemitério visitado por turistas de todo o mundo. Há estátuas aqui que são coisas assim. Aqui tem uma estátua chamada Estátua da Fé. Alguém pode acessar, se quiser, ah, na internet. É só colocar Cemitério do Campo Santo, Salvador, Estátua da Fé. É uma coisa, é uma coisa assim. E outros mausoléus assim, coisas, frases, coisas assim grandiosas que a gente lê naquele cemitério. Mas não é o lugar melhor de lazer. Agora, quanto ao medo que a ouvinte referiu, na verdade eu não experimento isso. Nesse cemitério aqui do Campo Santo estão meus avós, meus pais, um tio que morreu aos 4 anos, um tio muito querido, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci, era o diretor do jornal à tarde, meu tio Otávio, está sepultado lá. Um irmão meu muito querido que levou 10 anos sofrendo de um câncer, mas não resistiu, meu irmão Paulinho, está lá sepultado, e eles não fazem nenhum medo. Eu entro ali no cemitério sem nenhum medo deles. Eles me fazem saudade. Eles me fazem chorar. Mas medo não. E Salomão diz: os mortos não têm parte neste século, nem coisa alguma que acontece debaixo do sol. Até a memória deles já pereceu. Então,
medo de vivos, né? Quando a gente sai do cemitério, a gente tem medo de ser assaltado. Outro dia uma pessoa disse aqui no programa, eu também não tenho medo de cemitério, não, eu tenho medo de um cachorro raivoso lá e um assaltante. Isso aí eu também tenho, né? De entrar no cemitério. Agora, a pessoa me perguntar, o senhor vai sozinho à noite para um cemitério? Aí eu pergunto a ela, para quê? Fazer o quê? Entrar sozinho em um cemitério? A não ser que houvesse uma questão urgente, inadiável, o que não vai acontecer. Ali só tem morto. No cemitério do Campo Santo aqui tem muito gato. Cada gato lindo, lindo, lindo. Por quê? Por causa das baratas, né? Cemitério é um lugar que tem barata. Então, tem muito gato. É uma coisa linda aquele cemitério. Mas não é lugar para você passear à noite, para fazer nada. Eu vi o caso de umas pessoas que entraram em um cemitério e o portão da rua, elas ficavam escondidas, e quando passava uma pessoa pela calçada, elas ficavam dando psil. Olha, teve um rapaz que passou muito perto numa moto, e quando viu o psil, ele quase foi atropelado, porque ele desviou a moto do portão do, do, do cemitério. Mas é vivo que está ali, defunto não faz nada, né? Então, a ideia é, não, medo não. Medo de estar no cemitério, não. Agora, a necessidade de entrar em um cemitério sozinho à noite para provar coragem, eu não vou fazer isso nunca. Não vou mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Ó, próxima pergunta, 10 horas e 40 minutos agora. Responde para a gente, pastor. Pastor, a questão sobre o anjo da igreja ferveu aqui em nossa igreja. Poucas vezes participei de uma discussão tão acalorada e produtiva. A maioria concordou com a posição do senhor, que o anjo da igreja é um anjo e que as igrejas, todas elas, têm um anjo. Entrou até o anjo da guarda e alguns rebateram a ideia, afirmando que isso era doutrina falsa. Pastor, eu não citei o nome da minha igreja, fiquei um pouco envergonhado, mas eu peço sua ajuda. Interessante, né? Veja bem, ah, em geral, a gente não cita nome nem de pessoas, nem de igreja, nem de instituições. É uma regra do nosso programa. Mas a igreja é o lugar próprio para esse tipo de discussão. Nós temos nas igrejas batistas tradicionais uma escola bíblica dominical. Os membros são divididos por idade, né? Há classes para adultos, crianças, desde o berçário, e classes para casais, etc. É uma riqueza a escola bíblica dominical. Então, é o lugar mesmo de discutir, como ela falou, uma discussão acalorada, no bom sentido. Ora, claro, ninguém bateu em ninguém, discordou, concordou, né? Deu sua opinião, ouviu a opinião do outro. Isso é uma bela discussão. Agora, sobre o anjo da guarda, ou sobre o anjo da igreja, como está dito nos capítulos iniciais do livro do Apocalipse, é um anjo. Ao anjo da igreja em Esmirna, por exemplo, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia. É um anjo. Não é o pastor. Pastor não é anjo. E esse livro do Apocalipse é um livro cheio de anjos. Do começo ao fim tem anjo naquele livro. Então eu pergunto, por que somente este anjo não seria anjo? Os demais todos são anjos. Este não seria. Então a ideia é que o anjo da igreja é um anjo. Cada igreja tem um anjo. Agora, quanto ao anjo da guarda,
Não há nada de doutrina falsa em anjo da guarda. A Bíblia não dá esse nome, anjo da guarda. Jesus diz: o seu anjo, o anjo das crianças, o anjo dos pequeninos. Quando Pedro estava preso lá em Jerusalém e entrou um anjo e o soltou, ele correu para a casa onde estavam os demais apóstolos, e quando ele bateu a porta, a menina veio lá. Quando ouviu a voz dele, a menina ficou com medo, correu e disse: é Pedro que está lá no portão. Você está maluca. E um outro disse: é o anjo dele. Quer dizer, a igreja em Jerusalém cria que Pedro tinha um anjo. Então a Bíblia só não diz que é um anjo da guarda. Não. Quando você quiser, você pode ler Mateus capítulo 18, versículo 10, em que Jesus diz que as crianças têm um anjo, os pequeninos têm um anjo. E os pequeninos, no sentido espiritual, que são os crentes, as pessoas que amam e temem e creem em Jesus, são chamados de pequeninos. Eles também têm um anjo. Jesus disse: e o anjo deles vê frequentemente a face de meu Pai. Que coisa linda e maravilhosa. Agora, qual é o erro aí nessa história do anjo da guarda? É orar ao anjo da guarda, é fazer pedidos ao anjo da guarda, é acender velas para o anjo da guarda, fazer promessas para o caso em que o anjo atenda uma oração deles. Isso é erro, porque só tem uma oração ensinada na Bíblia. É a oração dirigida ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Só existe esta oração na Bíblia, e eu trato disso com detalhes no meu livro Oração do Pai Nosso. Nesse livro eu trato da, da oração bíblica, dirigida a Deus, o Pai, em nome do Deus Filho Jesus, com a ajuda do Deus Espírito Santo. Só existe essa oração. Oração que não é dirigida a Deus não pode ser atendida. O Pai. Oração que não leva o nome de Jesus é carta sem endereço que foi colocada na caixa lá do correio e nunca foi para lugar nenhum. Lembra daquela música do baiano, aquele baiano chamado Maluco Beleza? Eu esqueci o nome dele agora. Raul Seixas. Como? Raul? Raul Seixas. Ele tem uma música que ele diz: Plunct plact zum, não vai para lugar nenhum. Oração sem o nome de Jesus é plunct plact zum, não vai para lugar nenhum. Tem que ser selada pelo Espírito, essa coisa toda que o Raul... Raul tinha uma veia evangélica, né? Ele era casado com a filha de um missionário americano, e ele era um homem assim, ligado em religião, uma inteligência acima da média, muito brincalhão, mas a oração plunct plact zum não vai para lugar nenhum. A que não é dirigida ao Pai, a que não leva o nome do Filho e a que não tem a ajuda, Romanos 8:26, não tem a ajuda do Espírito Santo. Agora este assunto nós tratamos, né? Já tratamos sobre anjo da guarda. Então, repetindo, o único erro é a nomenclatura, que não vai fazer mal a ninguém, mas que ele guarda mesmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, diz o Salmo, né? E
e esse ensino é contemplado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento e pelos apóstolos também. Então, a, o, o erro é orar ao anjo da guarda. Podemos seguir. Muito bem, já emendando aqui a próxima pergunta, pastor, quem é o anjo da sua igreja? Porque o senhor, que é pastor, não pode ser esse anjo. A minha igreja tem um anjo, sim, porque a Bíblia diz que tem. Eu me lembro de uma história do pregador dizendo a igreja lotada e a galeria lotada. E aquela patotinha da igreja que adolescentes que gostam de sentar na galeria, lá nos últimos bancos, e o pregador dizendo assim: toda igreja tem um anjo, e ele gosta de sentar lá no fundo, lá em cima da galeria. Aquela meninada desceu, desceu toda da galeria. Ai, ai. Pois bem, a minha igreja tem um anjo, sim, né? Toda igreja tem. Agora, eu garanto isso porque a Bíblia ensina isso. Agora, eu não o conheço. Eu não sei o nome dele, eu não sei nada sobre o anjo da Igreja Batista do Garcia, onde eu sou membro, né? Mas eu creio. Agora, quanto a mim, por que eu seria anjo? Deus me fez homem. Homem é diferente, totalmente diferente de anjo. Anjo é um espírito, ele não tem corpo. Anjo é desencarnado. Se um anjo aparecer a você, você não vai vê-lo. Para que você possa vê-lo, ele vai ter que assumir um corpo humano para lhe falar como os anjos que acompanharam Abraão, não é? E outros anjos que apareceram, o anjo que apareceu a Jacó, e outros anjos que apareceu, o anjo que apareceu a Balaão. Apareceu primeiro a mula, né? Depois a mula o viu e o profeta não viu. Então, depois o profeta viu o anjo do Senhor. Então, por que eu seria anjo? Deus me fez homem. Anjo é espírito, né? Todos os anjos, diz a Bíblia, são espíritos. Hebreus 1,14. Todos, inclusive os demônios, eles também são espíritos. Agora, se você quiser saber que tipo de anjo eu sou, você tem que perguntar à minha esposa. Manda um bilhetinho para ela dizer quem é o anjo que ela tem na casa dela. Aí que você vai saber a verdade. Vamos lá. Vamos lá. 10h51 agora. Eu ouvi tudo sobre o anjo, mas a opção que mais me convenceu foi a de que o anjo da igreja é o Senhor Jesus. Não existe ninguém mais santo do que ele, pastorzão. O que dizer aí sobre essa afirmação? Olha, todos os anjos são santos. Todos os anjos. A Bíblia os chama de os santos anjos de Deus. Todos eles. Os demônios é que não são santos. Eles optaram por. São anjos, são espíritos, mas eles optaram pelo pecado. Então, optaram por seguir o anjo, aquele anjo que se tornou Satanás, optaram por segui-lo, foram arrebanhados por ele, segundo a Escritura afirma, eu entendo que seja isso, que o dragão é um dos nomes de Satanás, o dragão arrastou uma terça parte por aí dos anjos do céu. Eu entendo que foram os anjos que optaram por serem demônios, em vez de servirem a Deus, servirem a, a, a Satanás, não é? Então, todos os anjos são santos. Eu sei, eu conheço a posição, não é? De alguns que afirmam que o anjo da igreja é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é mais santo do que todos eles.
Mas Jesus não pode ser anjo. Ah, ah, ou é anjo ou é homem, não pode ser as duas coisas. Jesus é Deus homem e ele é o criador dos anjos. A Bíblia diz que todos os anjos do céu pertencem a Jesus, que é o criador deles. Jesus é o criador dos anjos, ele não é um anjo. E quando o Senhor Jesus retornar a este mundo, naquele dia chamado tecnicamente de parousia, ele virá com todos os seus anjos, diz o evangelista Mateus no capítulo 25, aquele sermão profético, escatológico de Mateus, especificamente no versículo, me parece, 31. Ele diz que todos os anjos pertencem a Jesus e eles todos virão com Jesus no dia da parousia, que é a palavra para o dia da volta de Jesus a, a esse mundo. Acho que é mais ou menos por aí. Jesus não é anjo. Jesus é Deus homem e é o criador dos anjos. Perfeito. Pastor, sobre Satanás e o rei de Tiro, conversei com colegas no seminário, onde estudo o terceiro ano de teologia, e a ideia que prevaleceu foi a referência em Ezequiel 28, a Satanás, não ao homem, o rei de Tiro. O Senhor poderia repetir alguns dos seus argumentos? Creio que vai ajudar ainda mais a esclarecer, mas concordo que o assunto é complicado. É complicado, mas não é insolúvel. E a referência em Ezequiel 28 não pode ser havida por uma referência a Satanás. Porque o personagem de Ezequiel 28 é dito lá no texto que ele é um homem, não um anjo. Então, ou é anjo ou é homem. Satanás não é homem. Satanás é anjo. Então, o que diz que o personagem do texto vai morrer com seus soldados e vai ser sepultado juntamente com seus soldados, todos mortos à espada. Esse é o personagem de Ezequiel 28, chamado Rei de Tiro. Anjo não morre. Anjo não pode morrer. Anjo não é homem. Anjo é eterno. Ninguém consegue matar um anjo. Quem morre é gente. Então, se um dos argumentos é, se aquele texto diz, mas tu és anjo, tu és homem, e não um Deus com letra minúscula, mas tu vais morrer e a tua sepultura será com os teus soldados, todos mortos, lá misturados com você dentro de um buraco, isso não é um anjo. Isso é um homem. Então, talvez, eu estou falando a esse seminarista, terceiranista, né? Terceiranista de teologia, o que eu estou Isso. dizendo a ele é que talvez, meu irmão, seja melhor você e seus colegas separarem um momento para juntos, né, lerem cuidadosamente, versículo por versículo, esse texto, que na verdade, como ele disse, é complicado, mas não é ininteligível. A solução para esse texto dentro do próprio texto. Ele mesmo dá todas as dicas para a gente entender que aquilo é um rei, que aquilo é um homem, que aquilo não é um Deus com letra minúscula e que aquilo não é um anjo e este anjo não é Satanás. Perfeito. Seguimos agora 10 horas e 57 minutos. Próxima pergunta aqui, ainda
né, do programa anterior, né, finalizando aqui as questões do programa anterior. Pastor, seu colega falando sua referência ao batismo de uma pessoa em condições terminais no leito de um hospital, pelo menos para mim, não soou bem. Batismos não salva. Então, para que uma exposição dessas? Pode até prejudicar a saúde da pessoa. Digo ao irmão, entendi como algo parecido com a extrema-unção que os católicos praticam, mas eu me alegraria se o irmão considerasse o que eu falei e desse mais alguma palavra sobre isso. Olha, eu entendo a preocupação desse. É um pastor, não é? É seu Acredito. colega falando, é um pastor Aham. que fez levantou essa questão aqui, muito interessante, muito apropriado. Eu entendo a preocupação desse nobre colega. Agora, a pergunta que veio sobre essa questão de uma pessoa em estertores no hospital, ela foi uma pergunta condicional. Ela foi regida por uma conjunção condicional. Então, a ideia foi: se uma pessoa, no leito de um hospital, desejasse ser batizada, essa foi a questão. A minha resposta foi: eu batizaria essa pessoa. E não vejo possibilidade de isso prejudicar a saúde daquela pessoa. A não ser que você tirasse a pessoa do hospital, levasse numa igreja, num batistério, isso aí podia complicar a saúde. Ou se arrancasse lá aquela medicação que está lá prescrita pelos médicos, isso aí prejudicaria a saúde, mas o batismo não. E principalmente a forma como aquela pessoa ah, seria batizada. Olha, é meu dever de pastor a socorrer um moribundo, clamando por algo que está inteiramente ao meu alcance. Batizar. Aquela pessoa está inteiramente ao meu alcance. Então, quando o irmão refere, eu vou colocar entre aspas, a, a, entre aspas, a batismo não salva, mas a obediência salva. E batismo é uma ordem. No programa anterior em que veio essa pergunta, que suscitou essa outra, a, a ideia é, sim, essa pessoa está aqui no hospital, mas ela vai sair em breve, a saúde dela não corre nenhum perigo de morte, etc. Quer esperar ser batizado ah, em uma igreja, diante da congregação? Essa foi a questão que eu levantei no programa em que veio a pergunta original. Mas se puder batizar a pessoa ali, vai ser batizada sim. Vai ser batizada, evidentemente que eu entraria em contato com uma igreja, porque a autoridade de batizar é da igreja, a ordenança foi dada à igreja e não a mim, e a igreja me autoriza a batizar, e eu vou lá e batizo aquela pessoa. Eu estou lembrando do meu irmão, pastor Miguel Moura, ele é o diretor executivo da Convenção Batista Independente. Ele chegou em uma das igrejas dessa convenção e foi surpreendido por um velhinho que, com mais de 90 anos, que disse a ele: Pastor Moura, eu quero ser batizado. O senhor me batiza? Ele disse: o senhor permite que eu
converse com a sua família? Ele disse: permito. E o pastor foi lá na casa dos familiares e os filhos não quiseram que o pai fosse batizado. Sabe o que aquele velhinho disse aos filhos dele? Ninguém vai me impedir de ser batizado. E para que vocês não tenham nenhuma dúvida, o velhinho disse: eu quero morrer dentro do batistério, mas eu quero ser batizado. E foi batizado por meu irmão e não morreu coisa nenhuma. Está lá, sendo batizado. Então eu pediria a autorização de uma igreja e batizaria. É meu dever socorrer um moribundo em estertores, como a pessoa está falando, ou até sem estertores, a, de uma coisa que está totalmente ao meu alcance, né? Batismo não salva, mas obedecer salva sim. E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Jesus mandou batizar. Então, para ser amigo de Jesus, é preciso crer que batismo é uma ordem dele, para ser obedecida por aquele que crê. Agora, uma pessoa que não pôde ser batizada, ela não vai ser. Mas ela creu, ela confessou a Jesus como seu Salvador pessoal, né? E nessa confissão ela foi ouvida em sua confissão, essa pessoa é salva. Eu estou lembrando da irmã Edmeia William, não sei se o irmão conhece ela, lá do Rio de Janeiro. É uma mulher de Deus, pregadora do Evangelho, ah, de uma noção de interpretação da palavra de Deus fantástica. Ela um dia ia chegando no morro, ela mora no Morro do Dona Marta, e tinha um tiroteio. E um assaltante foi alvejado. Pensa que Dona Edmeia correu? Ela foi para cima daquele homem, lá em agonia, e ficou gritando para ele: clame por Jesus, falando para aquele homem no meio do tiroteio. E eu creio que aquele homem foi salvo por causa daquela palavra. Ele não foi batizado. E segundo o Novo Testamento, o primeiro crente que entrou no céu, no paraíso, depois de morto, foi um ladrão que não foi batizado. Não sei se você poderia dizer que ele foi o primeiro. Mas Jesus disse: estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar onde estão as almas, é o tritol, né? É o tritol, é o terceiro céu. Paraíso é o lugar onde estão os espíritos dos mortos salvos por Jesus. Ele está em oposição ao Hades, que em hebraico é Sheol, onde estão os espíritos das pessoas que não foram salvas por Jesus. Então, todos aguardam a ressurreição, em cima no Tríton, embaixo no Hades. Então, a, a, o batismo não salva, mas a obediência salva. Sereis meus amigos. Agora, eu não sei se o irmão sabe mesmo o que é extremunção, mas esse rito, segundo a doutrina católica, é um preparo para o fiel que está diante da morte iminente, para que ele confie que receberá a vida eterna. E eu não vejo nada parecido com o batismo. Extremunção e batismo são duas coisas muito distintas. Talvez fosse bom o irmão ler um pouquinho mais sobre a doutrina católica. Tem um manual, eu tenho ele aqui bem pertinho de mim. Ah, deixa para outra hora. Quando eu tô, a Dulce disse que quando eu estou escrevendo um livro, ninguém pode entrar no meu escritório.
que sai pisando no meio do lixo. Coitada da Dulce. Então, a moça que nos ajuda aqui na faxina veio hoje aqui e disse assim: eu vou varrer aqui rapidinho o seu, o seu escritório para o senhor falar no seu programa num lugar bem limpinho, etc. Muita bondade. Ela veio e varreu tudo aqui, está tudo varridinho. É uma maravilha. Então, eu acho que é a última questão, não é? É, isso aí. Fechamos então, né? As questões do programa anterior. Bom, antes da gente seguir então para as questões do programa de hoje, pastorzão, queria que você ficasse à vontade aí para dar os seus avisos, as informações. Por favor, pastor Pedro Moura, pode ficar à vontade. Nayan, eu Sim. escrevi aqui uma, uma frase, assim, um tipo de conclusiva, Uhum, assim: não há possibilidade de salvação após a morte. Salvo é salvo, perdido é perdido. uhum, A salvação do homem é definida em vida, quando ele faz a opção de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, em vida. amém. Não perca a oportunidade. Lembra do hino tradicional antigo? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Oh, meu amigo, não tem ninguém igual a Jesus. Não há ninguém igual a Jesus. Morreu por você. Morreu. Eu sempre gosto, quando eu chego num balcão, algum lugar assim. Outro dia, conversando com uma médica, eu gosto de dizer assim: você sabe que Jesus te ama? Jesus ama todo mundo. Eu digo, mas ele ama pessoalmente a você. Quando você está no meio de uma multidão, ele vê você e ele ama a você. E a prova maior do amor dele é a vida que ele deu por você. Ninguém tem maior amor do que este. Dois pontos. O de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus morreu por amigos e por inimigos. Jesus morreu por pecadores, todos. Morreu por mim, pecador. Então, eu fecho essa primeira parte e veja bem, a, é, esta, a semana passada eu fui a Chapada Diamantina, eu e a Dulce, e uma caravana da Igreja do Garcia em um ônibus, viagem maravilhosa. Olha que Pastor legal. Edilson, a irmã Lourdes, a esposa, aquela igreja tão fraterna, a Igreja Batista de Novo Horizonte. Depois fomos a Ibiajara, onde há uma outra igreja batista. Depois fomos a Estiva, onde há outra igreja batista. Conhecemos aquele lugar, um lugar maravilhoso, belo, paisagens maravilhosas e de uma riqueza material de pedras, de ouro, de tudo quanto Deus tem de maravilhas para abençoar os seus filhos. Nós estivemos ali. E na nossa caravana havia crianças, a caravana sem criança, né? O Miguel, que menino! O Miguel, o Vitor, o Gustavo, que crianças inteligentes, e outras crianças de lá, né? Que muito nos abençoaram com a inteligência deles e com as traquinadas dele. Traquinadas que nos abençoam. Eu estou usando essa xícara aqui, sabe por quê, Naya? Sim. Porque eu, usando um copo, alguém perguntou por que a água que o pastor Pedro Moura bebe é amarelada. A água de Salvador é amarela? Não, é porque eu boto um pouquinho de mel na Ah, água. Aí, para as pessoas não ficarem falando mal da água de Salvador, aí eu uso a xícara que, além do mais, ainda faço propaganda dessa pronto, pronto. maravilhosa rádio, que é a Rede 3 a 16.
Muitos irmãos, uma das grandes notícias é que eu fiz um apelo, fiz muita propaganda da nossa rádio lá em Novo Horizonte, e muitos irmãos da igreja em Novo Horizonte decidiram adotar a rede 316 como sua rádio preferencial. Então, falei que são 24 horas por dia, que muitos programas que podem serem acessados, até programas que já passaram, podem correr atrás e ouvir se não puder ouvir por causa do trabalho. Muitos irmãos levantaram a mão. Então, estão incrementando aí a nossa luta por 100 mil downloads, né, da nossa rádio. Tá? E hoje eu quero dar um alô para uma visitante ilustre, que é a doutora Manuela, uma médica que eu conheci há poucos dias em exame para renovação de CNH. Conversamos sobre diversos assuntos da Palavra de Deus. Muita alegria nossa em sua audiência, a doutora Manuela. É um prazer e uma honra para nós. E o meu desejo é que o Senhor te abençoe assim abundantemente e continuamente, e que o nosso programa também se revista de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Muito obrigado, Senhor te abençoe. Na Igreja do Garcia, a minha igreja, hoje vai começar o congresso de Mulheres Cheias do Espírito Santo. Igreja Batista do Garcia. É na rua principal do Garcia, que é a Avenida Leovigildo Filgueiras. Então começa hoje à noite com a participação especial, né, da bispa Niara Neri, de Niara Moura Neri, que é minha sobrinha, casada com o bispo Miguel Neri, Miguel Ângelo Neri, e olha, é uma pessoa especial. A Niara é uma mulher de Deus, e fala, prega e ensina e canta como pouca gente. De modo que será uma bênção se você puder. Você é mulher, né? Eu não posso ir, é só para mulher, né? Vou levar a Dulce até a porta e depois eu volto e depois eu vou buscá-la. Mas é só para mulher, só vai ter mulher. Eu nem sei se o pastor, pastor da igreja, eu acho que tem licença para ele, né? Pastor da igreja. Então, são esses os avisos. Lembrando, não tem mais. O próximo programa, Nayan, da próxima semana, será sobre casamento, né? Casamento na Bíblia, casamentos de hoje e o que a Bíblia ensina sobre casamento. O que Deus pensa a respeito de casamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A base de todo o ensino é Êxodo, capítulo 2, do versículo 18 até o final do capítulo, versículo 25. É a base de todo o ensino na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Sobre o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o volume 2 está em etapa finalíssima. Na próxima semana, se o Senhor Deus permitir, eu darei o imprima-se. A editora já me enviou a última cópia, e já com o carimbo de imprima-se para dar. Eu estou ainda, coitado, explorando mais da Dulce, ela está trabalhando mais do que eu nessa revisão, mas hoje eu vou pegar toda a revisão dela e passar para dentro da minha revisão, porque não posso perder nada que a Dulce faz, porque ela é uma leitora eficiente e ela tem amor a esse ministério e ela é uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente e as opiniões dela são aproveitáveis, todas. Evidentemente que eu que defino o que vai entrar finalmente, mas sempre considero muito aquilo que ela opina, ou para colocar ou para tirar de dentro também. Os demais livros meus podem ser pedidos pelo
a Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, e a foto deles está na propaganda que foi enviada para todas as listas. A pessoa pode olhar lá e dizer qual é o livro que quer através do e-mail Ministério Pastor Pedro Moura, gmail.com. Pronto? Vamos Beleza. lá. Tem alusão para mandar aí, pastorzão? Eu tenho um alô para mandar para a Igreja Batista de Novo Horizonte, onde fizemos a última conferência. A pastor Edilson e irmã Lourdes, esse casal fraterno que nos hospedou em sua casa. Meu irmão, quanta comida gostosa! Olha, a gente não sabia o café da manhã, você não sabia o que escolher. Cuscuz com aquela manteiga derretendo em Eita, cima. glória. Bom demais. Ó, meu pai, ninguém lembrava de pão, de coisa nenhuma. Aquelas verduras de café da manhã, bolo, eu não sou muito chegado a bolo, mas você não sabia, o almoço, meu pai, sério, o jantar, olha, que bênção, tudo quanto aconteceu ali em Novo Horizonte, em Ibiajara, em Estiva. E a companhia daqueles irmãos na viagem, né? Aquele irmão William que nos levava no seu carrão, aquele homem, ah, motorista experiente, naquelas estradas complicadas, ruins, de barro. Olha, Deus nos abençoou amplamente, amplamente, nessa viagem. Alô, Igreja Batista em Novo Horizonte, a bênção do Senhor. Salmo 29, último versículo, seja sobre todos vocês. Amém. Pronto. Alô tá mandado. 11 horas e 19 minutos. Podemos então ir para as perguntas de hoje, pastorzão? Tá liberado? Como? Podemos então ir para as perguntas de hoje? Podemos. Tem umas perguntas aqui no chat, né? Quando é que os livros vão estar disponíveis no e-book? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Nas plataformas digitais, por enquanto ainda não. Eu e a Dulce ainda controlamos os pedidos e as remessas pelo correio, dos nossos livros, mas é o livro físico, por enquanto, né? Eu gosto do livro físico. O Ariano Suassuna, ele dizia assim: eu não vou ler nada em computador, eu leio o livro na cama, eu embolo com o livro, saio rolando pela cama, não vou me embolar com o computador. Que figura, que É figura desse mesmo. maravilhosa. Também prefiro o livro físico. Bom, vamos nessa então. Atenção a galera que está aí chegando agora, né? Você que chegou aí no meio do programa, fica tranquilo que depois ele fica disponível para você aí no YouTube, para você pegar na íntegra, tá? Mas vamos para as questões de hoje. Pode ser uma por uma então, pastorzão, igual a gente fez? Você vai respondendo uma por uma? Pode sim. Quer Por que faz favor, tudo de pode sim. vez? Então vamos lá. Uma por uma então. Pastor, começando aqui, ó. Por que Jacó foi impedido de casar-se com Raquel, a mulher que ele havia escolhido? Já o tema de hoje. Olha, na verdade, algumas pessoas entendem que houve um impedimento, mas eu não vejo como um impedimento. Eu vejo que o desejo dele foi postergado ah, pelo pai da donzela. O pai, não é? O pai da menina não quis, naquele tempo, naquela hora. Ele achava que havia uma outra hora para aquele casamento. Tem uma música antiga que. E Jacó não ia roubar a menina, né? Tem uma música antiga que diz: se tu roubas minha filha, vai morar no cemitério. Então, é uma música antiga, eu sou antigo, e então eu conheço o Coronel dos Gero, né, que dizia:
se rouba minha filha, ah, vai morar no cemitério. Então, foi postergado o desejo dele, porque o pai da menina não quis. E o fato é que, no tempo determinado pelo pai, ele veio a casar-se com ela. Mas olha, lembre-se, nós estamos tratando de cultura. É uma questão cultural. E uma cultura que está muito longe de nós. E é uma cultura que o próprio Jacó não estava familiarizado, porque Jacó era de Canaã e a menina era de Padã Arã. Então, duas culturas diferentes. Então, aquilo ali só foi esclarecido posterior. Podemos ir. Segunda pergunta, pastor Pedro Moura. Eu li com atenção o texto indicado sobre as duas irmãs, Gênesis 29, e as palavras de Labão, o pai delas. Aquele homem é um mau caráter, pastor. Ele forçou Jacó a cometer um adultério, porque o desejo dele, no caso de Jacó, era casar-se com Raquel, não com as duas, e muito menos casar-se primeiro com a que ele não queria. Eu acho que tem pelo menos dois enganos aqui. Primeiro, é que eu não diria que o pai das duas meninas, o Labão, era um mau caráter. Ele era um tipo assim muito esperto, mas quando há o envolvimento de mores, de costumes, ah, tão distintos dos nossos, a interpretação que relega esses mores vai ser prejudicada, ela não vai ser uma boa interpretação. Na verdade, o que Labão queria, principalmente, era ter um genro que trabalhasse de graça para ele, né? E isso aconteceu. Ele conseguiu. Jacó trabalhou por 14 anos para se casar com Raquel. Agora, quanto ao adultério que foi referido aqui no texto, isso nunca aconteceu. Ah, ah, Novamente, questão cultural. Ali em Padã Arã, não era permitido casar uma filha mais nova antes da filha mais velha. Não se faz assim. Ele disse aqui, em nosso povo, não se dá a mais nova antes da mais velha. Tem que casar a que não era bonita primeiro, para depois casar a bonita. Isso era o costume daquele povo. Então, mas era legal lá em Padã Arã o casamento com mais de uma mulher. Foi isso que aconteceu. Então, ele queria casar com a menina mais nova, mas a cultura não permitia. Tinha que casar mais velha. Agora, se isso pega, se isso pega, vai ficar muita menina aí encalhada, né? Esperando a irmã mais velha desencalhar, né? A palavra encalhar é só por piada, né? Piada risível. Então, foi o que aconteceu. Ele casou com a menina que ele não queria casar. Tem uma novela aí sobre isso, que está passando agora na Record. Nem sei se era para falar no nome da TV. Mas a menina que representa a Lia na novela é a doçura do mundo. E a outra que representa a Raquel é uma menina intragável. Então, e além do mais, a Lia da novela é uma mulher linda. Ela não é tão bonita quanto a Raquel. A Raquel da novela é um tipo Raquel da Bíblia.
Mas a Lia da novela não é o tipo Lia da Bíblia. Porque é uma mulher linda, que coisa. E a doçura em pessoa, em contraste com a outra, que é, que é daquele tipo quebra-barraco, né? Ah, quebra-barraco, que estoura com tudo, pavio curto, etc. A mente do novelista ou da novelista muito criativa, muito, muito, muito prodigiosa. Sabe, eles têm que fazer alguma coisa para render a história, né? E então, algumas coisas não são tão próprias, mas estão ali na novela. Eu gosto de acompanhar essa novela, é tarde da noite, eu já estou deitado, não durmo antes de 1 hora da manhã, meia-noite e meia, etc. Então eu assisto. A Dulce não se liga muito, não. Quando aparece alguma coisa assim, ela olha, etc., mas ela não se liga muito, não. Ela prefere ficar ah, lendo, fazendo alguma coisa. Eu leio outra hora. Eu adoro ler, mas leio outra hora. Tem uma hora que é para relaxar na cama, Certo. aquele travesseiro maravilhoso, graças a Deus. Então, é isso aí. Ah, não houve adultério na questão do casamento com as duas meninas. Perfeito. Seguimos então. Próxima pergunta, pastor: o que significa a expressão cumpre a semana desta? Cumpre a semana dessa. Outra questão, né? De direito, né? De cultura, de mores, de cultura. E novamente essa questão aqui. E esse direito agora é um direito consuetudinário. O que é um direito consuetudinário? É um direito que se baseia em um costume e depois se torna uma lei aceita e cumprida por todos. Consuetudinário. Então, o cumpre a semana desta significa consume primeiro o casamento com ela, porque ela é a mais velha. E, e, e depois, em seguida, eu lhe darei a mais nova. Costume, direito consuetudinário, que o costume transformou em lei e todo mundo a aceita e respeita como legal, como legítimo. Cumpre a semana desta. É a consumação do casamento, com a relação sexual entre os dois, aquilo que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, serão os dois uma só carne, pela união sexual, não é? O casamento é uma união feita por Deus e é uma ação ativa de Deus. Se unirá à sua mulher, mas o hebraico diz será unido, e esse unido é por Deus, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Pela relação sexual dentro do casamento heterossexual em pessoas que são casadas entre si. Então, consuma o casamento com ela e depois eu lhe dou a outra. Isso cumpre a semana desta. Uma semana de lua de mel. Uhum. Vamos lá, 11h31, no horário de Brasília. Pastor, o nome, imagino que seja Lia, né? Em hebraico, é isso mesmo, o nome Lia? O Lia ou nome Leia, viu? Leia, é porque tá Leia aqui, seria isso mesmo? Em hebraico ou aramaico? Não sei, qual é a origem, a pronúncia correta e o significado. Eu soube que o Senhor já falou sobre o significado, mas não ouvi o programa, porque estava trabalhando. Se for possível, repetir, ficarei agradecido.
ela está, ele ou ela, né, ah, estão tratando aqui de etimologia, né? Hebraico, aramaico, ah, também da pronúncia, significado, né? De fato, já falamos sobre isso, mas é uma questão interessante. O nome, na verdade, em hebraico é Leah. Escreve L-E com acento agudo, A-H. Esse é o nome da menina, e é de origem hebraica. Leah. L-E-A-H com acento agudo no E. E o significado, eu não sei por quê, mas Léa significa uma pessoa cansada, uma pessoa que está sempre cansada, uma pessoa exausta. Eu não sei a razão pela qual os pais deram esse nome a esse bebê, não é? Nasceu cansado, o bebê parece, né? Eu não posso falar assim tecnicamente, mas parece que o bebê nasce cansadinho, não é? Porque depois do parto ele luta muito, tadinho, para sair ali, né? Ali o médico apertando a barriga, a médica e um puxa de lá, outro puxa de cá, e a mãe sofrendo horrores, até que aquela criaturazinha de Deus linda vem para fora, vem para o mundo de Deus e ele vem cansadinho. Agora parece que essa menina cansou mais do que os outros, né? Porque deram o nome de cansada para ela, né? Exausta. Léa é uma pessoa cansada. A pronúncia é Leia, né? A pronúncia nossa em português é Leia. Mas se alguém diz Lia, não está errado. Por uma questão da língua hebraica, porque a língua hebraica tem algo que a nossa língua em português não tem. E eu não sei se outra língua tem. É que a língua hebraica tem vogal e meia vogal. E a pronúncia com a vogal é a pronúncia cheia. E a pronúncia com a meia vogal é uma pronúncia secante. Ela diminui, ela reduz a vogal. Então, isso é complicado para quem não é falante de hebraico. Às vezes os alunos ficam me perguntando muito isso, e eu digo, olha, na verdade, uma classe de hebraico em um seminário não é para o aluno falar hebraico, é para o aluno ler e traduzir. Ele não vai precisar falar hebraico na igreja, as pessoas não entendem hebraico. Mas ele vai se alimentar, ele vai ler, ele vai traduzir e ele vai alimentar o seu povo com o resultado daquele trabalho dele. Eu nunca prego sem fazer a minha tradução. Eu só pego a Bíblia em português depois que eu pego a Bíblia em hebraico e traduzo. Ou, se for pregar no Novo Testamento, depois que eu pego o texto grego e traduzo. Aí eu sei o que ele tá dizendo sem o recurso do tradutor oficial da Bíblia. Aí então, depois, eu pego uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia em inglês. Eu amo esta Bíblia aqui em inglês. Esse é o melhor texto para mim. Meu filho acha que, tá vendo aí, é ESV, tá vendo? Tá dando para ver? ESV. Sim. ESV. Aham. Esse texto é maravilhoso. Meu filho acha que esse é o segundo melhor, mas eu acho que esse é o primeiro. Então, eu pego uma Bíblia em inglês, e, às vezes uma Reina Valera, que é uma boa versão em espanhol. E só por último que eu vou para a Bíblia em português. A versão Almeida revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que é o melhor texto, no meu entendimento, é o melhor texto em português. Mas consulto outras também. Eu tenho tudo quanto é Bíblia aqui. E então eu vou consultando e a luz vai aparecendo, né? E Deus vai usando a sua palavra para me instruir pelo seu Espírito, para que eu possa ajudar a pessoa.
Então, a pronúncia é Leia, mas a pronúncia Lia não está errada por causa dessa questão da meia vogal em hebraico. Eu li faz algum tempo em uma lista que Leia era o nome da fêmea do rinoceronte. E talvez a alusão ao olhinho dela, né, a, tenha sido motivada, eu não sei. Mas eu não sei, eu não estou seguro disso, não tenho mais essa lista. Há muito tempo que eu não vejo essa lista. Mas eu não concordo, porque o nome da fêmea do rinoceronte é Abada, não é Lia. Aquela lista deve estar enganada. Então, a Bada é a fêmea a, do rinoceronte, e não Lia. Lia é é o nome de mulher, e é o nome dessa menina aí, Labão, a filha de Labão, que casou com Jacó antes, e Jacó não gostava dela, porque queria casar com a outra, né? Há animais, há animais que têm nome diferente. O macho tem um nome diferente da fêmea, né? Eles são chamados de epicenos. Então, o rinoceronte e a abada. Isso não acontece com o jacaré, não tem jacaroa, é jacaré macho e e jacaré fêmea, mas o animal que tem um nome diferente do nome da fêmea é chamado epiceno, que é o caso do rinoceronte, que é o macho, e da abada, que é a fêmea do rinoceronte. Podemos ir. Próxima pergunta, 11 horas e 39 minutos. Pastor, sobre gente bonita e gente que não é bonita. Fiquei penalizada pela garotinha que foi chamada pelo pai como mais bonita do que Marta Rocha. Pastor, eu estou enfrentando isso aqui em casa com uma filha muito diferente da outra. Outro dia, uma pessoa inconveniente na igreja disse que elas eram a princesa e a madrasta. Eu fiquei revoltada e lhe disse que educação e respeito são melhores do que beleza. Olha, Nael, você sabe quem é Marta Rocha? Marta Rocha? Não. Marta Rocha sempre foi a vida como a mulher mais bonita do Brasil e talvez do mundo, porque ela foi boicotada no concurso de Miss Universo. A mulher que ganhou para ela, uma mulher linda, claro, uma Miss americana. Ela era americana, ganhou para ela, mas não convenceu o júri. Você pode entrar na internet e colocar Marta Rocha, você vai ver que mulher, símbolo de beleza. Então, o pai, ah, assim, eu não sei, ele causou mal à sua menina, dizendo que a menina, filha dele, não era, que era mais bonita do que Marta Rocha. Isso foi um transtorno na vida daquela criança, porque a menina chegou na escola e disse para os coleguinhas que ela era mais bonita do que a Marta Rocha. E ela sofreu bullying. E foi de tal maneira que ela teve que sair da escola, teve que ir para outra escola por causa disso, por causa de uma palavra ah, conveniente do pai. Ele podia dizer: minha filha Marta Rocha é um símbolo de beleza, mas eu amo você. Você, para mim, você é o amor da minha vida, não é Marta Rocha. Então, isso é uma questão. Então, ela está lamentando isso aqui, né? A inconveniência, né? Eu lamento também. Não é que
que tenha acontecido esse transtorno de uma pessoa chegar para ela e dizer: essa daqui é a princesa e essa daqui é a madrasta da, 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 da- entre as duas irmãs, né? Inclusive, ela disse que entre as duas meninas nunca houve nenhum problema, por uma ser muito bonita e a outra não ser nada bonita. Então, a questão foi falar assim pela frente, né? É como a Suassuna diz: não fale mal da pessoa pela frente, né? Fale por detrás. Não custa nada esperar a pessoa sair e você falar mal. Esse é o conselho de Ariano Suassuna. Agora, o conselho da Bíblia é outro. Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Eu já sei que vem pergunta aí na próxima sobre esse versículo, que ele é um pouquinho. Julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e que pode fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas ao teu próximo. Julgar, por exemplo, aqui, no caso, o conceito de beleza de Deus, que não tem que ser igual ao meu conceito de beleza. Então, essa é uma questão de inconveniência, uma questão de descuido, né? Até de falta de amor. Chegar para duas meninas e dizer: essa daqui é a princesa e essa é a madrasta. Isso é falta de amor. Você pode até pensar, pode ser até verdade, mas a verdade, diz Paulo, apóstolo, que a verdade precisa ser dita em amor. A verdade em amor não fere. Vamos lá, Maninho? Partiu, vamos lá. Olha, 11h45 no horário de Brasília. A próxima pergunta aqui para o pastor Pedro Moura é o seguinte: pastor, Raquel é uma mulher mais bonita. Raquel é a mulher mais bonita da Bíblia. Não me lembro se o senhor falou assim, mas sei que destacou-a pela beleza. Mas o senhor acha correta a menção que é feita ao corpo dela? Essa menção está na Bíblia ou foi o tradutor quem fez? Sou sincera, acho dispensável. Acho indispensável a menção que a Bíblia faz ao corpo da menina. Então, e pergunta se isso está na Bíblia ou se foi o tradutor quem colocou na Bíblia, e mais, acha dispensável a menção ao corpo. Então, olha, tradutor só tem um dever: traduzir. Os italianos dizem traditore, traidore. Todo tradutor é um traidor. Não é bem assim. Ah, o tradutor não tem o direito de alterar, acrescentar, diminuir nada no texto sagrado. O que está dito sobre a menina Raquel, em nossa versão portuguesa, está ipsis literis ou verbis, como quiser, na lição original do texto hebraico. Na leitura, na lição original. Está exatamente como está no hebraico. Então, por quê? Porque a Bíblia entende e ensina sobre sexo como bênção, sobre o corpo humano físico do homem, da mulher, como um poema de Deus, criado em Cristo. O corpo de uma mulher é para ser olhado, apreciado, amado pelo marido dela.
E o corpo do marido é para ser olhado, apreciado, desejado pela esposa dele. A Bíblia não tem nenhum problema com isso. De modo que a citação, a menção do corpo dessa menina, que era um corpo escultural, como criação de Deus, não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com inconveniente. Não tem nada dispensável nessa palavra. A primeira bênção que Deus profere na Bíblia é uma bênção sobre a vida sexual do casal do Éden. Já percebeu isso, meu ouvinte? A Escritura diz que Deus criou macho e fêmea. A tradução diz homem e mulher, mas o hebreu diz zahar unikivá, macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. E o que foi que Deus disse a eles? Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. E diz o texto em Gênesis 1, 28. E os abençoou, dizendo: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Olha, bênção sobre a vida sexual. E Deus deu a mesma bênção aos animais. Os animais, Deus criou todos os animais, macho e fêmea. E Deus deu a mesma bênção. E eles gostam dessa bênção. O bichinho não tem problema nenhum com sexo. Pouco importa se tem gente olhando. É claro que o ser humano é diferente do animal. Ah, mas os bichinhos fazem todo o tipo de sexo entre eles. Eles não estupram, eles são mais éticos. Eles não estupram, eles não forçam, eles não obrigam, eles respeitam a sua fêmea. O animalzinho só tem sexo com a sua fêmea quando ela está no período em que ela quer, em que ela aceita. E então o respeito entre marido. Eu não estou falando aqui em um negar-se ao outro. Estou falando aqui na conveniência e na inconveniência. Um dia que a esposa diz: ô filho, vamos deixar para amanhã? Perfeitamente. Ou ele diz: filha, vamos deixar. É meio difícil ele dizer isso, mas pode ser que filha, vamos deixar para amanhã, e ela dizer: vamos deixar para amanhã. Então, a ordem da palavra de Deus é para crescer e multiplicar, e é bênção. A beleza integral da Raquel é de rosto e de corpo. A Bíblia destacou o rosto e o corpo dela. E alguém está reclamando. Mas não reclamou porque a Bíblia falou da falta de beleza da Lia. Como falou da beleza da menina, falou da falta de beleza, não quer dizer feiura, da falta de beleza da outra. Então, uma palavra para a pessoa que fez essa pergunta. Não há nada de dispensável na Bíblia. A Bíblia é theopneustos, isto é, soprada por Deus. Não tem nada dispensável. Vamos seguir, meu irmãozinho. Vamos lá. 11h52 na hora de Brasília. Mais perguntas aqui para o pastor Pedro Moura. Pastor, a Vulgata Latina é mais importante e confiável do que a Bíblia na linguagem de hoje? Eu tive a curiosidade de ler nas duas o versículo sobre os olhos da Leia. De fato, a Vulgata fala em remelentos
enquanto a Bíblia, na linguagem de hoje, trata-os de ternos. Pastor, qual é a palavra hebraica para os olhos da Lia? O que significa essa palavra? Como deveria ser traduzida? Em qual das duas Bíblias citadas aqui há um equívoco na tradução dessa palavra? Então, não, não se trata, quando se compara textos, não se trata de ser mais importante, ou até de ser mais confiável, sendo que aí deve haver alguma coisa a mais. Mas a tradução melhor nesse texto é a da Vulgata e da quase totalidade das versões, sobretudo que seguiram a Vulgata. Um tradutor, quando vai traduzir um texto, ele se louva em várias versões, se ele quiser fazer uma tradução confiável. Então, a palavra hebraica é rakot, R-A-K-O-T, com circunflexo no O. Rakot. Essa palavra deve ser, ela é um plural feminino. Essa palavra deve ser traduzida por enfermos. Rakot, a Bíblia diz que os olhos da Lia eram rakot. Os olhos da Lia eram enfermos. A Bíblia, na linguagem de hoje, interpretou. E o tradutor, ele tem o direito de traduzir. O tradutor da Bíblia na linguagem de hoje, o meu grande amigo e professor querido, que já está na glória com o Senhor, Dr. Werner Kachel, ele preferiu, nessa palavra, interpretar, ao invés de traduzir. Mas a minha opinião pessoal é que o tradutor pode interpretar, desde que não desfigure a lição original. E eu acho que aqui desfigurou um pouco. A interpretação desfigurou a lição original. Agora, qual é a importância da Vulgata aqui? É que a Vulgata foi além da tradução. Ela traduziu bem, quando traduziu os olhos por enfermos, mas ela foi além disso, traduzindo por remelento. O que foi que Jerônimo fez com isso? Ele não somente citou que os olhos dela eram doentes, mas ele referiu ao tipo da doença dos olhos dela. Então, ele foi além do ensino. Isso é uma tradução perfeita. Por isso que ele diz lá que os olhos da Lia eram remelentos. Então, não é agradável, né, estar junto de uma pessoa que tem os olhos remelentos. Não é agradável. E então, por causa disso, a menina, a Bíblia não diz que ela é feia. Em nenhum lugar diz que a Lia era feia. Diz que Raquel era perfeita e que ela tinha os olhos doentes. É isso que está dito na Escritura sobre elas duas. Então, não se trata de mais importância e mais confiabilidade, trata-se de uma interpretação de um texto e de uma tradução fiel do outro. No caso da interpretação, eu entendo que ela desfigurou a lição original. Então, eu não concordo que os olhos da Lia sejam termos, como disse a Bíblia na linguagem de hoje.
Beleza, perfeito. Podemos Vamos lá, ir. 11h57 aqui na hora de Brasília. A última pergunta, ainda puxando aí, né, esse gancho. Pastor, como foi que a King James traduziu a informação sobre os olhos de Lia? O que o senhor pensa dessa tradução? Olha, a King James também não traduziu bem a, a, a palavra Rakut. Porque a King James optou por tender, Tender. Tender. É até o nome do presunto, né? Não sei se é presunto, o que é tender, aí nas prateleiras dos. E a semana que vem é o Thanksgiving lá nos Estados Unidos. A gente que vai comer peru, né? Tender, né? Ah, que é aquele. Eu prefiro o franguinho do que o peru, mas a, a, a tradução tender, terno, não é uma acepção boa para o hebreu rakot. A ESV, que eu apresentei hoje, a English Standard Version, a, é melhor parâmetro e buscou a melhor acepção do hebraico rakot, porque traduziu por weak, que é fraco, no sentido de doente. Então, a, a King James não é um bom parâmetro para a tradução sobre os olhos de Lia, porque os olhos de Lia não eram tender, não eram ternos. Os olhos de Lia eram olhos enfermos. E a Vulgata buscou qual a enfermidade. E a enfermidade é que os olhos dela eram olhos remelentos, eram olhos doentes remelentos. Eu acho, irmão, que chegamos ao final aqui, né? Ficamos por aqui. Eu passo a palavra para o irmão e, se quiser deixar a conclusão, a farei com prazer. Pois bem, agora meio-dia em ponto aqui na nossa rede 316. Lembrando mais uma vez, quem chegou agora no final dessa nossa edição, né, desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, hoje trazendo aí essa questão sobre a Lia e a Raquel. Pode ficar tranquilo que esse conteúdo fica disponível para você aqui no nosso YouTube, né? Estamos ao vivo pelo YouTube, também no nosso site da Rede 316 e em várias plataformas de podcast para você ouvir a hora que você quiser. Beleza? Pastor Pedro Moura, portanto, fique muito à vontade aí para sua conclusão desse nosso assunto de hoje. Bem em breve. Quanta riqueza, meu irmão, nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. Às vezes a gente passa batido em cima de coisas que são imperdíveis. Todo leitor, né? O leitor tem que se concentrar na sua leitura, porque às vezes, quando, por exemplo, diante de uma palavra portanto na Bíblia, não vá adiante sem saber o que portanto está querendo dizer. Então, se você leu, portanto, meus irmãos, e você não sabe por que ele está ali, volte e leia o que veio antes. Porque o portanto está antes, e você passou batido por ele. Então, quanta riqueza um texto pequeno, né? De 16 a 30, capítulo 29, 16 a 30, quanta riqueza, e eu não explorei quase nada daquilo. E quantas perguntas os irmãos levantam, né, dentro de textos e às vezes dentro de versículos da palavra de Deus. É uma literatura do mais alto escalão, a palavra de Deus. E além de ser viva, né, eficaz, penetrante, inerrante, né, e eterna. Como o nosso Deus, o autor da Bíblia,
é eterno. Que Deus abençoe você, Nayan, seu ministério, sua casa, seu trabalho. Que Deus abençoe toda a nossa equipe da Rede 316 e a Junta de Missões Mundiais. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes do nosso programa e dessa nossa rádio no Brasil e fora do Brasil, porque as questões vêm do mundo todo. Deus abençoe e que este fim de semana seja abençoador, cada um em seu lazer no sábado e cada um em seu culto de adoração ao nosso Deus na Igreja de Deus que está espalhada pelo mundo inteiro. Seja sobre todos a bênção do Senhor em quem nós esperamos, diz o Salmo 29, o último versículo. Amém. Pastorzão, um abraço, tá bom? Deus te abençoe muito também. Muito obrigado, né, pela sua dedicação, por se deixar mais uma vez ser usado pelo Espírito Santo, né, para nos abençoar em mais uma sexta-feira. E até sexta-feira que vem, provavelmente aqui com o pastor Welber, né? Mas foi uma alegria muito grande te reencontrar e poder fazer mais uma programação aí contigo. Tá bom, pastor? Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,